É o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Guiana, hoje, dia 15 de dezembro de 2023, 6 horas da tarde aqui no Brasil, 5 horas da tarde lá na Guiana, em Georgetown, no momento que eu gravo esse vídeo. E, na verdade, esse vídeo aqui deve ser o último da nossa série sobre a Guiana, pelo menos no futuro visível. Por quê? Porque tudo indica que houve uma desescalação, né? A coisa diminuiu de temperatura. O que eu vou falar aqui hoje é justamente o encontro que houve em São Vicente Granadines entre o Maduro e o Irfan, que são os presidentes de Venezuela e Guiana, em que basicamente eles se comprometeram a iniciar uma força-tarefa para negociar condições e coisa e tal, e se comprometeram a não iniciar uma guerra enquanto não terminarem essas negociações, né? A gente sabe que as negociações não vão dar em nada, porque a posição da Guiana muito clara é que ela vai se ater ao julgamento do Tribunal Internacional, então não vai mudar nada, vai reconhecer a fronteira deles, e a Venezuela quer mudar isso. Então não deve acontecer nada no futuro previsível. Vamos ver. Se acontecer alguma coisa, se voltar a acontecer algum movimento, a gente volta com os vídeos aqui, né? Essas notícias, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Viu Peter fazendo banheirão no shopping, daqui para frente é só para trás, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí, né? A gente teve a reunião lá em São Vicente e Granadini, aqui o presidente Irfan mostrando para o Maduro o bracelete dele, que é um mapa da Guiana completa e coisa e tal. Enfim, teve os papos todos. Ele já tinha deixado claro que esse equibo pertence à Guiana e não vai aceitar outro julgamento que não seja o julgamento da Corte Internacional de Justiça, né? Só relembrando esse caso, essa disputa de fronteiras ali é antiga. Em 1899 teve, tanto a Venezuela quanto a Guiana aceitaram o julgamento, a arbitragem dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos arbitrou a divisão ali, deu uma parte para a Venezuela, mas a maior parte para a Guiana, né? E o que aconteceu? Isso encerrou o assunto na época. Só recentemente, agora, em 1960 alguma coisa, que a Venezuela, é lógico, sempre um ditador querendo trazer essa questão de volta, disse que, não, mas o julgamento foi inválido porque a Venezuela confiou nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não foi um árbitro adequado disso daí. Aí não pode, né, meu amigo? Depois que você confiou a arbitragem, aceitou os termos da arbitragem, tem que obedecer no final, né? De qualquer forma, na época, foi aberto um caso na Corte Internacional de Justiça que determinou que sim, que é da Guiana, mas considerou ouvir o lado da Venezuela também sobre o assunto. Mas muito pouco provável mudar a decisão deles ali, e é por isso que a Venezuela só tem a opção de fazer a coisa via ação militar, né? Enfim, o ponto é, depois que os Estados Unidos se comprometeram a apoiar a Guiana, certamente o Maduro voltou atrás, ficou mais calminho, né, desistiu desse negócio. Houve um encontro lá em São Vicente e Granadini, né, que é essa ilhota aqui no Caribe, é um país isso daqui, e daí os dois sentaram lá, conversaram e coisa e tal, mas assim, não vai chegar a acordo nenhum. Isso aí é ilusão, achar que ia resolver alguma coisa, né? O ponto central disso daqui é justamente que, no final das contas, os dois se comprometeram a não entrar em guerra antes de chegarem numa solução e vão criar um grupo de estudos. Ou seja, simplesmente esfriou a temperatura, a coisa ficou mais calma, né? É lógico, nada impede que a Venezuela invada a Guiana do mesmo jeito, né? Se vai usar força, a força não tem justificativa nenhuma, mas no final das contas fica menor. O que mais chama a atenção é justamente o Maduro ter ido lá, sentado com o cara e se comprometido a fazer a coisa pacificamente, ou seja, parece que o que ele quer fazer mesmo é só usar isso para tentar ganhar popularidade lá na Venezuela. Ele não vai de fato avançar sobre a Guiana, pelo menos essa foi a impressão, né?
É lógico, essa conta aqui que mapa de Venezuela inclui Essequibo, evidentemente é pró-Venezuela, e está apontando aqui que o Maduro levou um monte de argumentos, né, um monte de papéis ali, coisa e tal, enquanto o Irfan não levou nenhum argumento. Ah, pô, que lorota é essa, né? Como se quantidade de papel significasse argumento no final das contas, né? Os caras choram que não, que os Estados Unidos tomaram a decisão sem consultar ninguém da Venezuela e não sei o que lá. Eles choram um monte de pitanga. O problema é, no momento, na época, lá em 1899, eles aceitaram a arbitragem. Então querer voltar atrás agora fica coisa de chorão mesmo, no final das contas, não quer dizer nada, essa montanha de papel ali, montanha de texto gerado por assessor lá da Venezuela, não tem valor nenhum isso daqui, né? O ponto do presidente Irfan, né, da Guiana, é que ele aceita o julgamento do Tribunal Internacional. E é um ponto muito forte, porque ele nem está dizendo que, ah, não, olha só, não tem nenhuma chance isso e coisa e tal, vamos lá no tribunal. O Tribunal de Justiça Internacional disse que era para não ter nenhum ataque, que eles iriam avaliar as pretensões da Venezuela no caso, né? Mas eles já tinham deixado claro que a arbitragem de 1899 se presume válida, né? Na época não foi reclamada, o pessoal da Venezuela durante mais de quase 100 anos não falou nada, aí depois de 100 anos, ah não, aquela arbitragem lá atrás não tá valendo e coisa e tal, justamente agora que se descobre petróleo na região, né? Fica estranho isso, fica feio, né? Enfim, no final das contas, o ponto importante é esse, a temperatura abaixou. Aqui tá, essa aqui é uma outra reunião, mas que também é muito importante para o caso, que é a reunião justamente do Comando Sul dos Estados Unidos, que engloba toda a América Latina, justamente avaliando a situação lá da Guiana para defender a Guiana, mostrando que os Estados Unidos de fato estão empenhados em garantir a tranquilidade aqui na região, né? Positivo isso no final das contas. Então aqui foi a declaração final desse encontro, em que justamente eles reconhecem aqui que, olha só, no dia 14 de dezembro, em Argile, São Vicente e Grenadines, Sua Excelência, o Irfan e o Nicolás Maduro estiveram presentes. As discussões foram facilitadas pelo primeiro-ministro de São Vicente e Grenadines, o presidente da Comunidade Latino-Americana de Estado e coisa e tal. Aí fala o Lula aqui também, o Celso Amorim, que é o enviado especial do Lula. E, enfim, e tiveram nesse encontro os países, né, Venezuela e coisa, e Guiana e Venezuela declaram o seguinte, eles concordam que Guiana e Venezuela, direta ou indiretamente, não vão ameaçar o uso de força contra um ao outro em nenhuma circunstância, inclusive em consequência de controvérsias entre os estados. Eles concordaram que qualquer controvérsia entre os estados será resolvida de acordo com a lei internacional, incluindo a Convenção de Genebra, né? Eles se comprometeram a perseguir políticas de boa vizinhança, coexistência pacífica e a unidade da América Latina e do Caribe. Guiana disse que está comprometida com o processo e procedimentos da Corte Internacional de Justiça para a resolução do problema da fronteira e notou que a Venezuela faltou eles dizerem que consentem também com o reconhecimento da Corte Internacional de Justiça, né? Ambos concordaram em continuar o diálogo em qualquer outra questão pendente de importância para ambos os países e concordaram que ambos os estados vão evitar, por quaisquer palavras e compromissos, de escalar o conflito ou chegar em desentendimentos por qualquer controvérsia entre eles, né? E concordaram em estabelecer uma comissão conjunta de ministros das relações exteriores e pessoal técnico dos dois estados, que vão avaliar o problema ao longo dos 3 meses, dos próximos 3 meses. Não, desculpa. A comissão vai ser estabelecida em até 3 meses para começar a negociar esse tipo de coisa, né? Ambos os estados concordam que o primeiro-ministro González, da presidência da CELAC, coisa e tal, e o Lula continuam como interlocutores junto às Nações Unidas e observadores desse processo e coisa e tal. Ambos os estados concordaram em se encontrar de novo no Brasil nos próximos 3 meses ou em qualquer outro tempo acordado para resolver qualquer outra consideração que tenham sobre isso daí.
Enfim, e agradecem a participação de todo mundo, a hospitalidade, coisa e tal. Essa foi a declaração final assinada por ambos os presidentes. Então, ou seja, você vê que realmente foi algo que desarmou essa possível guerra. Podemos dormir um pouco mais tranquilos aqui no Brasil, pelo menos por hora, né? Assim, ditadores, são imprevisíveis. O Maduro vai acabar perdendo a eleição do ano que vem, por mais que ele prenda opositores e coisa e tal. O que ele vai fazer nesse sentido a gente não sabe. Tomara que o bom senso prevaleça e a gente de fato não tenha guerra. Como eu falei para vocês, eu não vou publicar mais vídeos sobre a Guiana no futuro próximo, uma vez que o problema aparentemente está resolvido por hora, né? Mas, é lógico, havendo qualquer novidade, surgindo qualquer nova movimentação significativa, a gente volta a tratar disso aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.